Oi, meus amigos da FM TV. Hoje eu peço licença a você para falar sobre livros meus, de minha autoria. Você sabe que eu também sou escritora, eu tenho 23 livros publicados. Demorei muito para começar a publicar, eu escrevo desde criança, mas eu não queria pagar para publicar. E eu sou taurina, teimosa, e eu demorei muito, então, para começar a publicar, até encontrar alguém, uma editora, que topou bancar o meu primeiro livro publicado. Isso foi no ano 2000, eu já tinha 49 anos, já tinha escrito para muitas revistas, o Jornal Diário Popular, crônicas, poesias, já tinha publicado em coletâneas, mas nunca tinha publicado o meu próprio livro, porque eu não queria pagar. Isso foi uma bobagem, né? Mas eu queria que a editora apostasse no meu texto. Então, finalmente, uma editora apostou e de 2000 para cá, eu publiquei 23 livros, quase um por ano, né? E um dos meus queridinhos, que eu mais gosto, é deles, que eu vou falar, porque são dois, na verdade, que eu vou falar para você hoje, é esse aqui, ó. Todas as mulheres são bruxas. Só que essa edição aqui é do ano de 2005. E o editor dela me ligou e falou assim: Isabel, esse teu livro é enorme, eu não consigo bancar a publicação dele. Então você tem que diminuir. Aí eu cortei 150 páginas, com dor no coração. Mas o livro foi publicado, vendeu 7.500 exemplares, o que é uma marca boa para o Brasil. E é isso. Só que, em 2012, uma outra editora, o contrato com essa primeira já tinha acabado, e uma outra editora disse: eu publico o seu livro na íntegra, com as 150 páginas que você cortou da primeira edição e mais alguma atualização que você queira fazer. Então, eu coloquei as 150 páginas de volta nos originais e escrevi mais alguns contos mais modernos e saiu esse calhamaço aqui. Todas as mulheres são bruxas, número 2. Então, esse livro, ele é assim, olha. Ele tem a parte narrativa dos capítulos que explicam por que todas as mulheres são bruxas, né? E contos que ilustram os capítulos. Bom, e aqui tem a história das bruxas da Idade Média, que foram queimadas na Inquisição, né? Na época da Inquisição. A igreja passou 600 anos queimando mulher na fogueira em praça pública, com a desculpa que elas eram bruxas. Mas elas não eram bruxas no sentido que a palavra acabou tendo. Elas eram magas, elas eram sábias, elas sabiam manipular as ervas, sabiam fazer medicamentos, eram responsáveis pelos partos. E na sociedade celta, principalmente, que é um dos povos que a igreja considerava bárbaros, as mulheres tinham uma posição política de igualdade com os homens. Então, tudo isso, para a igreja, era um horror. Essa mulher aqui não combinava com os dogmas da igreja católica. Então, fogueira nelas, né? E aqui estão as histórias, né? A história mesmo de como tudo isso aconteceu, e tem os contos. Tem contos que se passam na Idade Média, contos que se passam hoje em dia, na nossa época, em outras épocas. E tá. Esse livro aqui é de 2012, já tem bastante tempo também. Então, 10 anos depois, mas esse, olha, interessante que esse e mais um monte de coisa. Tem a mesma coisa que tem aqui e tem muito mais, as tais 150 páginas que eu cortei da primeira edição e novos contos. Bom,
Mas aí, 10 anos depois, em 2022, eu lancei esse aqui. Todas as Mulheres São Bruxas, número 3. Só que esse é completamente diferente dos outros, desse outro e daquele outro antigo. Porque esses são apenas contos. Não tem nenhuma explicação, não tem capítulo, narrativo, nada. São só contos. Só que são contos que se entrelaçam. Um complementa o outro. Por exemplo, tem uma mulher, a história dela se passa em 2020. Aí ela morre. Aí ela renasce, a mesma alma renasce em 1918, para trás, no passado, em plena gripe espanhola em São Paulo. Depois ela morre. E aí ela nasce no Brasil Império, dentro de um navio negreiro, um bebê, filho de uma escrava que estava sendo trazida para o Rio de Janeiro. É a mesma alma. São 3 histórias, são 3 épocas diferentes. Em vez de nascer para o futuro, ela nasce para o passado. E assim, tem outros personagens que se entrelaçam em diferentes contos, em diferentes épocas e até em diferentes planetas. Nem tudo aqui se passa na Terra. São histórias interessantes e que trazem para nós mulheres, e também para os homens, né, que não sabem muito sobre as mulheres, algum sentido desta coisa que nós temos mais desenvolvida que os homens, que é a intuição, que é a nossa capacidade de visão, de intuição. Você sabe que tem muita empresa moderna hoje em dia, empresa antenada, que sabe disso, que usa as suas funcionárias mulheres, usa a intuição delas nos negócios, no desenvolvimento de produtos, no marketing. Tudo indo também, não só pela razão, mas pela intuição. Então, essa é a minha recomendação de leitura para você hoje. São essas 2 obras aqui, eu diria. A primeira pode descartar, já passou. Todas as Mulheres São Bruxas, 1, que é da Barani Editora, e Todas as Mulheres São Bruxas, 3, que é da Soul Editora. Você encontra facilmente na Amazon, na internet, no nosso site. É muito fácil. E também nas livrarias, é claro, se é que sobrou alguma livraria nessas cidades, né? Em São Paulo. Sobrou sim, gente. Ainda tem muita livraria no mundo, eu estou brincando. É que a gente viu muitas livrarias desaparecerem, né? Infelizmente. É isso, gente. Todas as mulheres são bruxas. E eu sou Isabel Fonde Vasconcelos Caetano. Estou sempre aqui com você, te dando aquela dica de livro que eu li, gostei, que fez diferença na minha vida, ou que eu escrevi e fez diferença na minha vida. Tá bom? Então, com Todas as Mulheres São Bruxas,
próxima, gente. Até a próxima.